é de uma irresponsabilidade jurídica preocupante, é de nos dar uma sensação, de novo, de que a Constituição brasileira é escrita a lápis e que essa borracha é uma borracha ansiosa e absolutamente pouco razoável à luz da coragem que as nossas lideranças políticas precisam assumir quando promovem algum tipo de mudança. É indiscutível que isso é ansioso. É indiscutível que existem negociatas por trás desta remudança ou dessa volta. Olá, pessoal. Eu sou a Andréia da Meta Política. Este é mais um podcast Ordem do Dia, o nosso podcast semanal. Hoje o nosso tema é sobre o retorno das coligações, mas antes da gente começar a nossa conversa, eu quero convidar a todos vocês para acompanhar o trabalho da Meta Política nas redes sociais e também nos assistir no canal do YouTube. Hoje o nosso convidado é Huberto Dantas, com um grande currículo. Ele é cientista político, mestre e doutor em ciência política pela USP, pós-doutor da FGV de São Paulo em administração pública, líder de educação do CLP, coordenador master em liderança e gestão pública do Instituto Singularidades, em parceria também com o CLP, coordenador do curso de ciência política da FESP de São Paulo, analista político da 4E Consultoria Econômica, comentarista político da Rede Vida de TV, entrevistador da plataforma Brasil, coordenador do blog legislativo do Estadão e colunista do Virtu News, revista Problemas Brasileiros, e também do broadcast político da Agência Estado. E, por último, diretor do movimento Voto Consciente. Tu consegue descansar, Humberto? Seja bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado a todos e todas que nos assistem. É uma honra estar aqui com vocês. Eu não sei se a gente foi feito para descansar, né? Então a gente vai... Quando a gente trabalha com prazer, a gente, claro que tem que ter a medida do razoável, mas entre uma boa taça de vinho e um bom prato de comida, a gente consegue ser feliz. Tá certo. Para falar o currículo do Humberto, tem que dar uma respirada. Então vamos começar. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, dia 17, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional da reforma eleitoral. A matéria trouxe a volta das coligações extintas ainda em 2017 para as vagas de vereadores, deputados federais e estaduais. Agora, a matéria segue também para análise em 2 turnos no Senado e, caso aprovada, ela precisa ser promulgada até outubro para entrar em vigor, então, nas eleições do ano que vem. Para a gente iniciar a nossa conversa, Humberto, eu tenho a nossa primeira pergunta. As eleições de 2020 ocorreram sem as coligações entre os partidos. Explica para nós quais foram essas mudanças e faz um balanço, Humberto, dos resultados obtidos nessa experiência de eleições sem coligações. Na verdade, né, foi a primeira experiência, né, de eleições a nível municipal. Muito bom, André. Então a gente tem um desafio dos mais expressivos. Primeiro ponto que a gente tem que criticar. Fica parecendo que a Constituição é escrita a lápis e pode ser apagada ao sabor das borrachas mais ansiosas e mais afoitas. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que nós fazemos uma reforma constitucional em 2017 para valer a partir de 2020 e já em 2021 essa reforma constitucional já não vale para mais nada na cabeça dos senhores parlamentares da Câmara dos Deputados? Então, esse é o primeiro ponto crítico. Segundo ponto crítico. Não é a mesma Câmara, alguns vão dizer. A Câmara de 2017 é uma, a Câmara que foi eleita em 2018 é a Câmara que está aí hoje para nós brasileiros e brasileiras. Nos acostumarmos com essa ideia, se é que é possível se acostumar com isso. Bom, aí vai dizer, puxa vida, então os deputados são outros, eles mexem na Constituição do jeito que eles imaginam que possam mexer. Aqui tem um segundo ponto importante, que a gente não pode deixar de considerar, que é mais de 100 deputados que votaram favoráveis à mudança em 2017 mudaram de ideia agora em 2021. Portanto, estes senhores e essas senhoras me parecem bastante afeitos a uma lógica casuísta. Talvez estejam fazendo contas de ordem pessoal ou estão imaginando
que o processo constitucional brasileiro é um laboratório pedagógico de ideias que podem ser mudadas desse jeito. E aí eu vou insistir, André, a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando da Constituição Federal, que gera, ou que em tese deveria gerar estabilidade para o nosso país, em termos legais. Bom, dito isso, vamos lá. O que se tentou corrigir em 2017? O que se buscou corrigir? Aqui tem uma diferença entre o que os deputados predominantemente falaram e o que os analistas políticos, que minimamente entendem a lógica de sistema eleitoral, desejavam e queriam. O que se queria com o fim das coligações, e que fica muito evidente para quem está aqui conosco? Fim das coligações em eleições proporcionais, como você bem disse, aquelas que escolhem os cerca de quase 60 mil vereadores, 50 e tantos mil vereadores, os 1.059 deputados estaduais, incluídos aqui os 24 deputados distritais, e os 513 deputados federais. Os deputados estaduais e os deputados federais no âmbito dos estados, os vereadores no âmbito dos municípios. O que se queria aqui? Desejava-se aqui a correção de uma distorção sistêmica gerada pelas coligações. O que é isso? Partidos se coligavam para as eleições proporcionais, não dividiam horário eleitoral gratuito, não eram sequer obrigados a informar que estavam juntos em uma parte das suas respectivas comunicações e compartilhavam a cesta de votos nos seus candidatos e nas suas legendas. Então, suponhamos aqui uma coligação entre PT, PSDB e PSL, as pessoas vão falar, nossa, que loucura é. É claro que acontece, né? Então, todo o voto nos candidatos do PSL, numa eleição proporcional, todos os votos nos candidatos do PT, todos os votos nos candidatos do PSDB iam juntos para o mesmo cálculo, que ia resultar num total de eleitos desta coligação, e esta quantidade de eleitos respeitava a ordem nominal de votação. É assim que o nosso sistema funciona. Agora você imagina um sujeito que por convicção ia lá e cravava o voto da legenda no PT, dizendo, eu gosto desse partido, eu tenho afinidade aqui à esquerda, etc. Mas na hora do vamos ver da lista, pode ser que as cabeças, né, os nomes que encabeçavam em termos de votação nominal essas listas fossem dos partidos coligados, que, nesse caso, parecem distantes daquilo que esse eleitor, por exemplo, mais programático, mais doutrinado, mais ideológico, queria ao escolher um partido de esquerda. Certo? Então, isso, o fim das coligações e eleições proporcionais, visava a corrigir. Fantástico. O desejo do eleitor se restringirá ao partido. Claro que o eleitor pode dizer, mas eu não gosto do partido. Meu querido, o sistema proporcional brasileiro dialoga com partidos. O partido é a unidade mãe. Eu acabo com as coligações, isso fica ainda mais evidente. E aí cabe ao tempo educar este eleitor, fazer com que ele perceba que ao votar no candidato ou na legenda do partido X, pode ser que ele eleja alguém daquele mesmo partido. Claro que a gente poderia exigir mais coerência dos partidos, né, nomes mais afeitos a aspectos ideológicos, tudo isso poderia acontecer, mas está restrito ali. Essa é a boa correção. Na relatoria da emenda constitucional, que foi aprovada em 2017, o que o relator nos conta, André? Ele diz o seguinte, olha, é para diminuir o número de partidos. Então, ele está pouco afeito à organização do sistema e mais afeito à redução do total de partidos dentro de cada parlamento que se utiliza desse sistema para a composição dos seus eleitos. Todas as câmaras municipais, todas as assembleias legislativas, a Assembleia Distrital do Distrito Federal e a Câmara dos Deputados. Beleza, ótimo. Diminuiu o número de partidos? Tem um estudo do G1 que diz, sim, diminuiu em 73% das câmaras. Ok. O estudo que eu fiz para as capitais do Brasil mostram que em algumas capitais aumentou, em algumas capitais, mesmo número de partidos de 2020 em relação a 2016, portanto, sem coligação e com coligação, mesmo número, e em alguns casos, um número menor, diminuiu o número de partidos. Aí as pessoas vão dizer, tá vendo, não presta para nada, isso é uma bobagem. O impacto é mínimo. Nas grandes cidades,
né, em que o total de vereadores variam ali de 15 vereadores em Vitória a 55 vereadores em São Paulo, esse total aqui, com essas cidades maiores, com coligação ou sem coligação, é quase que uma coisa aleatória. Isso só pensa quem não conhece o sistema e não percebe que outras mudanças também foram trazidas. E aí, para eu completar esse meu raciocínio longo, a bem da verdade, mas introdutório aqui para o nosso assunto, eu quero destacar que em 2015 houve uma mudança. E esta mudança fez com que nós tirássemos dos partidos políticos, e em 2015, aquela ocasião ainda das coligações, portanto isso valeu para 2016 com coligação, para 2018 com coligação em proporcional, que nós tirássemos a lógica de cláusula de barreira, e aqui vai ficar complicado, hein? A lógica de cláusula de barreira do quociente eleitoral. Partido, até aquela ocasião, até a eleição de 2014, partido que não atingisse o quociente eleitoral, ou coligação que não atingisse o quociente eleitoral na eleição proporcional, era automaticamente eliminado de todo o processo. Em 2016 e em 2018, estes partidos, mesmo sem atingirem o quociente eleitoral, participavam do que a gente chama de distribuição das sobras pelo método das maiores médias. E aí vem o ponto, André. Esta lei de 2015, quando se encontra com a proibição às coligações de 2017, que passa a valer a partir de 2020, esse encontro reduz o impacto diminuidor de partidos do fim das coligações e eleições proporcionais. E esse é o grande ponto. Então, se eu pegar as 24 capitais e tirar das minhas simulações os partidos que nem atingiram o quociente eleitoral, mas ficaram com uma cadeira ou duas cadeiras pelo método da distribuição das sobras nas capitais brasileiras, se eu tirasse esses partidos de circulação, das 24 cidades, 2 teriam o mesmo número de partidos que 2016 e 24 teriam redução no número de partidos. O caso mais simbólico, o caso de Vitória, no Espírito Santo, que 15 cadeiras, 13 partidos representados com as eleições de 2020, e se não fosse essa regra de 2015, que atrapalha o princípio da regra trazida por 2017, nós teríamos 3 partidos representados em Vitória. Ou seja, a ideia valeu. Só que os deputados e os senadores, em 2017, aprovaram algo que, né, perdeu parte do seu efeito pela lei que estes mesmos senhores aprovaram em 2015. É sistema, é complicado e é o que a gente tem. É o que tem para hoje, André. Humberto, por que em tão pouco tempo, na tua opinião, os parlamentares discutem o retorno das coligações e esse curto período foi suficiente para que já se queira mudar novamente essa regra do jogo? É de um casuísmo assombroso, é de uma irresponsabilidade jurídica preocupante, é de nos dar uma sensação, de novo, de que a Constituição brasileira é escrita a lápis e que essa borracha é uma borracha ansiosa e absolutamente pouco razoável à luz da coragem que as nossas lideranças políticas precisam assumir quando promovem algum tipo de mudança. É indiscutível que isso é ansioso. É indiscutível que existem negociatas por trás desta remudança ou dessa volta àquilo que se tinha. Aí vamos dizer, você está dizendo isso porque você é a favor do fim das coligações. Sim, eu esperei décadas para ver isso acontecer. E vi acontecer. E aí, por uma falta de coragem e por um casuísmo assombroso de negociatas escusas e obscuras nos corredores do Congresso Nacional, a gente sequer vai ver o que aconteceria se estes partidos políticos tivessem convivido com essa medida. Então existe aí uma choradeira generalizada de alguns partidos, principalmente os pequenos. Isso convive com a cláusula de desempenho, então são 2 exigências muito trabalhosas para os partidos políticos. Mas, ora, puxa vida, se em 2017 estava se falando precisamos reduzir o número de partidos, o que mudou? E aí você vai me
perguntar, você é a favor da redução do número de partidos? Eu acho que os partidos podem existir a centenas, se eles quiserem. Partido político é o sinônimo, o sentido da capacidade de parcelas da sociedade se organizarem em torno de uma causa comum. E eu nem gosto daquela ideia, André, de não tem que ter 30 partidos porque não tem 30 ideologias. Mas ninguém precisa deter um monopólio de uma dada ideologia ou de uma dada ideia. Então, vamos ter partido. Não tem gente aí falando em candidatura avulsa? O que é a candidatura avulsa, se não quase que a singularização de um partido político na incorporação de uma pessoa que se acha, né, detentora de uma ideia tão diferente das demais? Em tese seria isso. Então, eu não estou nem discutindo isso. Eu não estou discutindo que os partidos não tenham que existir. Mas eu estou dizendo que dentro de um parlamento tem que entrar quem efetivamente representa no plural e que existiam atalhos de representação no plural, como as coligações em eleições proporcionais, que desprezavam ou que desvirtuavam o desejo de um eleitor comum, que já tem dificuldade de entender um sistema que não é fácil. Então, assim, é de uma ansiedade assombrosa. Agora, eu não vou colocar isso ainda na conta dos congressistas brasileiros. Eu vou colocar isso só na conta dos deputados e deputadas federais, que agiram de maneira covarde, que agiram de maneira pequena, nesse retrocesso pouco corajoso, nesse retrocesso escuso. Eu ainda não vou incluir os senadores nisso, porque nós temos duas possibilidades aqui. Primeiro o Senado negar, dizer que passa amanhã que isso aqui não vai ser aprovado de jeito nenhum e canetar esse negócio. E a segunda possibilidade é simplesmente o Senado, algumas de suas lideranças, seu presidente que estabelece a ordem do dia, por mais que tenha lá o colégio de líderes e tal, simplesmente engavetar ou sentar em cima. E eu tenho para mim que quem simpatiza com o fim das coligações, ou ao menos deseja ver o efeito disso na prática, uma vez que seja no plano estadual / federal, vai lutar muito para que se sente em cima ou que se rejeite uma proposta dessa natureza, até que a gente esteja convencido, enquanto sociedade que olha para isso, porque não é toda a sociedade que olha, de que essa mudança efetivamente vale a regressão. Mas eu acho que é uma regressão tosca e absolutamente desnecessária, e, de novo, covarde da parte destes que parecem ter medo de alguma coisa que não nos explicam muito bem o que é. E, Humberto, explica para nós como essas vagas serão definidas agora a partir do quociente eleitoral com o retorno das coligações, caso elas retornem. O grande ponto é saber em que medida ela vai retornar. Porque no Senado, olha que coisa interessante, no Senado está tramitando, e foi aprovado no Senado, uma lei, uma proposta de lei ordinária, uma proposta de uma PL normal, uma proposta de lei, projeto de lei, do senador Carlos Fávaro, do Mato Grosso. A gente tem que lembrar que o senador Carlos Fávaro, do PSD, é aquele senador que foi eleito agora, em 2020, numa eleição extraordinária no Mato Grosso, porque a juíza Selma e seus 2 suplentes, lembramos sempre, cada senador é uma chapa tripla, ela e seus 2 suplentes foram caçados por crime eleitoral, né? Lembremos que essa senhora era uma das grandes defensoras, né, do combate à corrupção no Brasil, e foi eleita por corrupção eleitoral, vai se defender, dizendo que foi vítima de alguma coisa e tal, mas é o que a gente tem na justiça. Ela, como ex-juíza, juíza aposentada, deve minimamente entender que a justiça é merecedora de credibilidade, de algum tipo de respeito. Então, senador Carlos Fávaro, que herdou a vaga dela de maneira muito equivocada, numa leitura muito ruim da justiça acerca da possibilidade dele ocupar esse espaço naquele instante de maneira interina, foi eleito / reeleito, né, agora em 2020 nas eleições do Mato Grosso. Então o Mato Grosso elegeu um senador. Bom, o que esse senador propôs e foi aprovado no Senado? Que a cláusula que o quociente eleitoral, o que é o quociente eleitoral? O total de votos válidos dividido pelo número de vagas em disputa numa dada eleição proporcional. Então, vou usar o caso aqui de São Paulo, o estado em que eu vivo, André. São normalmente 21 milhões de votos válidos para deputado federal, já há um bom tempo, dividido por 70 vagas, igual a 300 mil. 300 mil é o total de vagas que um partido precisa ter para ocupar uma vaga. Certo? Então, o partido tem 300 mil, tem uma, tem 600 mil, tem 2, tem 900 mil, tem 3, tem 1.200.000, tem 4, e assim sucessivamente. Essa conta nunca é exata.
Essa conta dá 4,2, 3,1, 0,8, etc. Lembre-se, até a eleição de 2014, quem não tivesse quociente partidário igual a 1, portanto, eu pego o total de votos do partido e divido pelo quociente eleitoral, ou seja, quem não bateu o quociente eleitoral está fora. O que essa lei fez? Não, pode entrar, fica aí na fila, as sobras vão ser distribuídas. Então o partido teve lá 294 mil votos. Pela lei antiga, fora. Pela lei nova, fica esperando a sobra. O quociente eleitoral dele é igual a 0,9, depois vão ter umas contas aí das maiores médias, pode ser que ele abocanhe uma cadeirinha. Isso o senador Carlos Fávaro e o Senado querem que volte. E isso vai para a Câmara. A Câmara, por sua vez, pede para que se devolva, que se reorganize a lógica das coligações em eleições proporcionais. E aí você me pergunta, como vai ser? Não sei. E não é não sei porque não tenho conhecimento. É porque, primeiro, que o Senado precisa aprovar a volta das coligações em eleições proporcionais. Se isso voltar, fica como foi nas eleições de 2016 e nas eleições de 2018. Ou seja, todo mundo participa de tudo e as coligações existem, como existiam. Se não voltar a coligação e a lógica do senador Carlos Fávaro for aprovada, a gente vai apertar do jeito que se queria apertar quando da emenda constitucional da volta das coligações. Só que eu duvido que a Câmara aprove o que o Senado mandou para ela, assim como tem gente duvidando que o Senado aprove o que a Câmara mandou para ele. Então a gente vai ter um embate aqui, a gente vai ter um conflito de ideias em torno do que será a eleição proporcional. Então, é do jeito do Senado? É do jeito da Câmara? Ou é do jeito da Câmara e do Senado? Ou não é do jeito de nenhum dos dois? E se não for do jeito de nenhum dos dois, fica como estava em 2020. Sem coligação em eleição proporcional e todos os partidos disputando independentes, podendo participar da distribuição das sobras. O nosso ouvinte já está batendo a cabeça na parede, né? Falando, esse cara é louco, né? Mas o que eu posso fazer? Não sou eu, André. Se eu pudesse desenhar, eu desenhava de um jeito mais simples. É bem complexo, né, Humberto, para a população compreender. Quando vai compreender, já muda para a próxima eleição, enfim. Né? Impossível. Deixa eu fazer uma observação em relação a esse seu Claro. ponto. Existe um cientista político bastante conhecido de uma geração dos primeiros cientistas políticos brasileiros, é uma ciência relativamente nova, é um senhor, professor aposentado da Universidade de São Paulo, professor Bolívar Lamonier. Ele tem uma frase no fim dos anos 80 que diz assim: quanto maior a ininteligibilidade do sistema, maior o desinteresse e o afastamento da população. Já não é um sistema fácil. E ser fácil não significa ser bom, portanto, ele pode ter uma complexidade, claro que pode. Tem seus objetivos. Mas, além de difícil, ele é instável. Você já conviveu, André, com uma pessoa difícil e instável? No campo pessoal, pois é, no campo pessoal já é difícil. Imagina na lógica legal. Uma lei instável, que a toda hora muda alguma coisa no sistema eleitoral brasileiro, todo ano ímpar tem um raio de uma reforma política, e difícil. Não há quem se afinize, né? Exato, Humberto. Humberto, quais são os principais impactos, na tua opinião, dessa mudança, caso ela ocorra, na dinâmica do nosso sistema político eleitoral, caso, então, essas coligações retornem agora para 2022? Volta a ser como era antes. Volta a criar no eleitor aquela sensação de que ele vota em A para eleger o fulano D do partido Y. Então, retoma uma lógica de maior ininteligibilidade do sistema, ou menos razoabilidade do que se tem em termos correntes. Para alguns partidos, facilita a vida, porque o que acontece, né, André? O partido político que vai disputar, por exemplo, os votos num estado como São Paulo para deputado federal, 70 vagas. Esses caras iam ter que montar uma chapa completa. Uma vez e meio o número de vagas. 105 candidatos. X% de distribuição entre gêneros, uma série de aspectos aí fundamentais para seguir a lei, mas 105. E aí vai dizer, não tem 105, vou com 4.
Cara, com 4 você não vai conseguir bater a sua meta, né, de conquistar voto, de ultrapassar a cláusula de desempenho, de ter número X de eleitos, ou seja, você vai ter que dar um jeito de performar. Com pouca gente você não performa. Então os partidos estavam com muita dificuldade, estão com muitas dificuldades, sobretudo os menores, de, como a gente costuma dizer no jargão da política, montar chapa ou montar nominado. Beleza. Paciência do jogo. Foi aprovado em lei, inclusive, é uma emenda constitucional. Mas não. Então, para estes partidos que têm dificuldade, talvez fique mais fácil. Vou me aliar a um determinado partido B, C, D, vou lançar naquela chapa de X números, a gente tem que ver se vai aprovar uma vez e meia ou 2 vezes, tem uns detalhes aí que a gente vai precisar entender com a volta, né? Então, em São Paulo, por exemplo, 2 vezes o número de vagas, 3, 4 partidos juntos. Ah, pode lançar 140 nomes. Meu partido é pequenininho, eu vou lançar 5, 6, mas com a esperança de eleger 1, por exemplo. Então, muda de novo, né, as estratégias para uma estratégia que muitos desses partidos conhecem, jogaram durante décadas com isso. Então, eles sabem como essa roda gira. E aí, vamos ver como é que esse negócio vai ser. Aí tem um detalhe. A entrada de um partido numa coligação proporcional era um dos itens de barganha dos partidos políticos, quando eles se reuniam para decidir quem vai apoiar quem, por causa do horário eleitoral, na majoritária, na proporcional. Tinha tudo isso na mesa. Quando você acaba com a eleição proporcional, você tira um elemento de negociação dos partidos políticos na lógica da construção das alianças. Ao que tudo indica, se isso for aprovado, e de novo, o Senado vai ter que dizer, esse item volta para a mesa de negociação. Negociações estas, que sempre existiram, vão continuar existindo em outros termos, e que a sociedade sempre vai ter que se perguntar que tipo de negociação é essa, o que entra nesse negócio, né, e o quanto que o eleitor sabe e é levado em consideração toda vez que um número X de partidos resolve disputar juntos, mesmo uma eleição majoritária ou, antigamente, uma eleição proporcional. O que eles levavam em consideração em relação ao eleitor? Muito pouca coisa, né? Humberto, ainda nesse sentido dos partidos que tu acabou de discutir, tem como tu diferenciar para a gente de que forma essa mudança vai impactar de forma diferente para os partidos pequenos e para os partidos maiores? A questão é que para montar a chapa, uma chapa robusta, com nomes próprios, os partidos grandes têm mais facilidade, por uma série de razões. Costumam estar mais dentro das máquinas públicas e terem mais poder para si, costumam ter um número maior de filiados, costumam ter mais dinheiro dos fundos destinados ao financiamento das eleições e das atividades políticas, seja o fundo partidário, seja o fundo eleitoral, enfim. Então são partidos em tese mais capilarizados, partidos em tese mais estruturados, partidos em tese mais bem financiados, né? Então, para os partidos grandes, montar as chapas podia até representar algum tipo de dificuldade, mas, em tese, seria menos difícil do que para os partidos pequenos. Você não consegue imaginar, por exemplo, um partidinho, né, no estado de São Paulo, um partido modesto, conseguindo trazer 105 pessoas para disputar as 70 vagas de deputados federais em condições minimamente competitivas. Né? Agora, isso estava no plano em 2017. E era isso que ia acabar desoxigenando esses partidos e ia exigir que esses partidos se fundissem a outros, desistissem das suas atividades ou tentassem sobreviver sem dinheiro público. E isso é do jogo, André. Isso é uma das possibilidades. De novo, eu não estou dizendo se eu sou a favor a muitos ou poucos partidos, mas estabeleceu-se uma lógica, uma narrativa. A grande questão é que no meio do caminho, né, se temeu essa narrativa. Agora, o que é estranho é que partidos que votaram fortemente favoráveis a isso em 2017, depois de tomarem uma verdadeira sarrafada nas urnas em 2018, porque o eleitor assim quis, e o eleitor é soberano para votar em quem ele quiser, agora se tremeram, se tropeçaram de medo e saíram votando pela volta das coligações, para eles, partidos em outrora grandes, agora se ancorarem nesta ou naquela parceria. De novo, André, com todo respeito aos senhores e às senhoras deputados federais e deputadas federais desse país, os senhores e as senhoras foram, com todo respeito, covardes. Covardes. Os senhores se apequenaram diante do desejo do eleitor nas eleições de 2018 e estão, com todo respeito, se tremendo de medo do que pode vir nas eleições de 2022.
Se a gente tem lideranças covardes, a gente só pode achar que vai ser um país que nunca vai cumprir uma reforma na sua plenitude. Porque se toda vez que você muda alguma coisa, você para e volta porque você está com medo, você nunca vai mudar. Converte isso para a sua vida. Suponhamos que você trabalha há 20 anos na mesma empresa e recebe uma baita proposta interessante de trabalho, que obviamente vai exigir mais de você, mas que é desafiadora e que também vai te pagar melhor, e etc, etc, etc. Mas, por exemplo, você tem que mudar de país, você tem que mudar de realidade, tem que mudar de horário. Aí, no meio do caminho, você fala, ai, bom, paciência, né? E aí você volta. Só que você volta e a primeira coisa que acontece quando você volta é você tem que se explicar, né? Eu voltei, estava com medo. Então os parlamentares primeiro vão ter que se explicar para os brasileiros. Por que vocês voltaram? Que medo é esse da transformação? Um país que tem medo de se transformar não pode esperar um destino muito próspero, né? Então, agora a gente convive com parlamentares medrosos, 513 deputados, dos quais uma parte expressiva é medrosa. Uma pena, paciência. Esperar o que os senadores fazem aí. Aguardamos nos senadores. Humberto, pensando a nível de executivo, a volta das coligações e o fato de Bolsonaro estar aliado com o Centrão pode beneficiar o presidente na estratégia de reeleição para 2022? É difícil, porque o Centrão é uma massa amorfa, né? O Centrão é uma coisa que ninguém sabe direito o que é. Na ciência política, inclusive, diversos colegas refutam o uso do termo. Falam assim, não, eu não uso esse termo, porque esse termo não caracteriza alguma coisa. Não é, por exemplo, o partido X, o partido Y, o partido W. É uma massa, né, que vem se moldando ao longo do tempo, que vem se movimentando meio que como uma geleiona, assim, você não sabe direito. Tem horas que ela parece forte, tem horas que ela parece fraca, tem horas... Mas você não tem o dono do Centrão, o porta-voz do Centrão, o líder do Centrão. Centrão é uma coisa esquisita. Então, se o Bolsonaro está imaginando que o Centrão vai lhe dar apoio, que ele se lembre que é difícil o Centrão, por vezes, blocar e trabalhar junto, sobretudo num país em que o presidente, que detém uma máquina muito forte hoje, né, o presidente da República no Brasil, nunca perdeu uma reeleição. O Fernando Henrique foi reeleito em 98, o Lula foi reeleito em 2006, a Dilma foi reeleita em 2014. Então, olha o tamanho da força dessa máquina. Olha o tamanho da força desse negócio. Agora, o presidente consegue montar bem a coligação em torno dele, presidente da República? Tirando 2006, quando vigorava a maldição da tal verticalização que a justiça criou unilateralmente e de maneira muito nociva à organização dos partidos políticos, né, de uma maneira assombrosa, e que depois o Congresso Nacional derrubou, né, já tinha derrubado, mas passou a valer para 2010, a gente fica se perguntando, o presidente hoje conseguiria ter o apoio formal de um número significativo de partidos? E mais, conseguiria fazer com que estes deputados trabalhassem para ele na ponta? Em 2018, a gente vai falar, puxa vida, o candidato Geraldo Alckmin conseguiu agregar boa parte desses partidos que são considerados partidos do tal Centrão. Conseguiu, para efeito de horário eleitoral gratuito de rádio e televisão. Mas definitivamente a base rachou de um jeito expressivo e a gente viu de tudo. Gente dessa aliança pedindo voto para a esquerda, principalmente Fernando Haddad, em alguns estados, gente dessa aliança pedindo voto para Jair Bolsonaro em alguns estados e pouca gente pedindo voto para o candidato do PSDB, que tinha em torno de si, no plano federal, uma boa quantidade de partidos políticos, estes bem rachados e diversificados nos seus acordos estaduais. Então, é menos, talvez, algo de efeito eleitoral, Andréa, e algo que talvez seja mais de efeito governamental / de governabilidade. Ou seja, Jair Bolsonaro consegue dialogar com o resultado das urnas. Se ele for reeleito, ele conseguirá dialogar com estes partidos políticos que sairão das urnas em 2022, com ou sem coligações? Consegue dialogar, porque muitos partidos brasileiros são governistas, e aí tem a frase, né, num portunhol quase que
genial aqui, se há governo, estou dentro, né, como se costuma brincar em sala de aula, mas se tem governo, eu sou a favor, né, ou seja, há uma lógica, em muitos casos, centrípeta, você puxa para dentro do governo os partidos que gravitam em torno, mesmo que eles não tenham lhe dado apoio eleitoral, a gente vai assistir isso. Agora, aí, André, tanto faz se é Bolsonaro, se é Lula, se é Ciro, se é Dória, se é Mandetta, se é quem for, vai haver sentada para negociar apoio governamental na lógica do tal presidencialismo de coalizão. Então, aqui, claro que as coligações impactam, porque eu posso ter, se eu aprovar o projeto do senador Carlos Fávaro e não mexer nas coligações, muito provavelmente eu terei, a partir de fevereiro de 2023, um total menor de partidos dentro da Câmara dos Deputados. Aí alguns vão dizer, fica mais caro, porque as bancadas são maiores. E outros vão dizer, fica mais barato, porque eu preciso convencer um partido e não 10. Essa é a tese que vigora hoje dentro do Congresso. Esse é o embate. Tem gente que diz que é mais caro com menos partidos, tem gente que diz que é mais caro com mais partidos. Esse é um embate incrível. É sensacional observar isso. Todo mundo nesse debate tem razão. Eu, particularmente, acho que partidos devem existir a centenas, mas exigências para os partidos entrarem nas câmaras devem servir para amparar essas centenas para que elas se transformem em poucas unidades. Humberto, tu consegue pontuar para a gente os pontos positivos e negativos, se é que tem, enfim, na tua opinião, o retorno dessas coligações? Vou começar pelos pontos positivos. À vontade. Né? Eu já respondi. Então, os pontos positivos são esses. Essa é a tua resposta? Não tem ponto positivo, André. O ponto positivo que a gente poderia dizer é tratar algo a respeito da sobrevivência de legendas tradicionais. Mas aí eu pergunto, o que essas legendas tradicionais fizeram ao longo dos últimos anos para se manterem aos olhos do eleitor? Porque se um partido político tradicional, importante, perdeu sustentação diante do eleitor, o que eu posso fazer? Por que eu vou sustentar esta tradição? Onde esses caras estavam quando eles não se renovaram, quando eles não se demonstraram transparentes, quando eles não se demonstraram sensíveis à sociedade, aos pleitos da sociedade? O máximo que a gente tem visto muitos partidos fazerem, não são todos, mas muitos partidos fazerem, são mudar de nome, mudar de simbolinho. Eu não vejo uma pessoa jovem, eu não vejo uma pessoa nova. Os partidos têm dificuldade para variar gênero, os partidos têm dificuldade para valorizar a diversidade existente na sociedade, nas suas fileiras de lideranças. E os partidos querem que eu seja conivente com isso. O partido quer que eu seja conivente com os homens brancos, ricos, velhos, etc, etc. Sempre, para sempre. Os partidos não querem me apresentar uma mulher, os partidos não querem me apresentar um negro, os partidos não querem me apresentar um índio, os partidos não querem me apresentar um homossexual absolutamente convicto daquilo que ele é como pessoa e respeitado por isso, etc. Os partidos não querem me apresentar estas coisas que fazem parte da minha diversidade, que fazem parte do meu convívio. Então eu saio da minha casa todos os dias e convivo, na minha opinião, da melhor maneira possível, da forma mais incrível possível, com uma diversidade imensa, e olho para a Câmara dos Deputados e só vejo homens, brancos, velhos e ricos. Aonde, cara? Até quando? E eu preciso valorizar isso nos partidos políticos? Eu preciso eternizar isso? Essa é a tradição que os partidos políticos pedem para eu louvar? Não podemos morrer. Pode morrer sim. Pode morrer sim. Vai com Deus. Acaba. Agora, é claro que a gente tem outros problemas. Hoje, o partido político um dos partidos políticos mais bem representados na Câmara dos Deputados, por exemplo, é um partido que foi eleito num radicalismo acentuado de 2018, que eu acho muito difícil de conviver com ele. E não é porque ele é muito diferente de mim, porque com o diferente eu convivo muito bem, mas porque ele extrapola a todo instante limites muito razoáveis de convivência, de defesa, de princípios, de valores, etc.
Então, o novo é isso. Percebe que, por um lado, eu tenho um problema, mas a novidade também não é uma grande solução. Eu preciso aprimorar, eu preciso melhorar. Veja só, né? Você tem aqui um espaço chamado Ordem do Dia. Por que você discute política com seus ouvintes? Por que você traz questões de ordem do que se está debatendo em termos políticos? Porque você sabe que a política é importante, porque você valoriza a política, porque você valoriza a democracia. Quantas pessoas fazem isso de uma maneira minimamente razoável e democrática nesse país? Eu vou te citar um exemplo concreto, André. Quantos programas de televisão, se bem que televisão está meio fora da moda, eu sei, mas quantos programas de televisão você tem que coloca 3, 4, 5 pessoas que pensam diferente para debater temas políticos de uma maneira razoável na forma de um debate? Nenhum. E quando tem canais de assinatura que a população não tem acesso. Não, e mesmo nesses canais. Você tem lá, por exemplo, você tem um programa histórico na TV Cultura chamado Roda Viva. Mas Roda Viva não é um programa de debate. Roda Viva é um programa de entrevista. 5, 10, 12 jornalistas perguntando para alguém que está no centro da Roda Viva. Eu não quero isso. Eu quero horizontal. Eu penso diferente da André, que penso diferente do fulano, que penso diferente do ciclano, um mediador, e nós 4 vamos debater de maneira absolutamente civilizada, tranquila, equilibrada, razoável, discordando, concordando, alinhando, convergindo. Não tem esse programa. Agora, procura quantos programas desse, que eu gostaria que tivesse de política, tem de futebol. 200, 150. Então, eu posso divergir no esporte, mas não posso divergir na democracia e na política. Então, é muito preocupante. Então, não consigo ver aspecto positivo, mas seria ótimo que alguém viesse aqui e dissesse, não, é por causa disso, daquilo. Eu acho que vai ser frágil, mas eu tenho que aceitar o contraponto à minha ideia. Agora, negativo, distorce o desejo do eleitor, distorce uma mudança recente, mostra uma covardia acentuada do parlamento, né? Enfraquece a lógica dos partidos políticos, porque permite que eles tenham estratégias para além da sua própria capacidade de representação da sociedade, se servindo da capacidade de outros, e assim sucessivamente. A coligação em eleição proporcional é uma das raras aberrações desse sistema que nós temos, que eu até gosto, mas é uma das raras aberrações. A gente matou isso. Aí o tiozinho aqui afetado, doido, né? Porque quem tá ouvindo a gente acha que eu sou maluco. Pelo amor de Deus, graças a agora foi! Mas nem foi, já volta? Os senhores parlamentares estão de brincadeira com a gente. É para testar os corações, Humberto. E as mentes. E as mentes, principalmente. Humberto, para a gente finalizar a nossa conversa, essa aula que a gente está tendo aqui contigo hoje, faz uma análise geral para nós. Quais são as mudanças que têm maior chance de serem aprovadas no Senado dessa reforma eleitoral proposta pelo Congresso, além desta, né, que a gente discutiu hoje aqui no nosso programa? Um resumo que tu possa fazer para a gente. As pessoas precisam prestar atenção em alguns pontos. Primeiro ponto, enterrou-se o distritão. O tal do famigerado distritão que tornava a eleição, que praticamente matava a ideia de partido e transformava a eleição numa verdadeira briga de foice no escuro de personalidades, sejam elas quais forem e quais fossem. Mataram, mas é a terceira vez que matam. Foi rejeitado em 2015, teve mais de 200 votos. Foi rejeitado em 2017, teve mais de 200 votos. E agora, em 2021, foi meio que alvo de um acordo e tirado de circulação. Mas o distritão é o fantasma do doido que sempre aparece na sala em ano ímpar quando se discute reforma eleitoral. Espero que tenha aparecido pela última vez, né? Então, esse é um problema a menos para a gente se preocupar. 2, federação de partidos. Que raio é esse? Então, é uma possibilidade de os partidos políticos, sejam eles quais forem, se juntarem numa lógica de pré-fusão. Não é a fusão, como, por exemplo, aconteceu entre Patriota e PRP, como aconteceu entre PCdoB e Pátria Livre. Enfim, não é a fusão em que 2 ou mais organizações se fundem numa só, seja numa nova, seja sob o nome de uma das que já existiam. Então, o PCdoB de hoje é o PCdoB de 2018 mais o Pátria Livre. Né? Inclusive, essa é outra aberração legal, porque somaram as performances partidárias, como se o eleitor tivesse desejado isso quando foi a urna. Mas tudo bem. Então,
A federação faz com que os partidos disputem eleições juntos e se mantenham juntos. Então não é nem a fusão, porque 3 anos e meio depois eles vão poder desistir desta aliança, desta federação. Então, eu junto, mas eu permito que separe. Ao contrário da fusão, que junta e depois para separar é um caos, é um perereco, não rola. Aí você tem que fundar um partido novo. E diferente da coligação, que só servia para eleição. Então, olhar para a federação e o que isso pode produzir é uma ideia que o senador Renan Calheiros, há muitos anos atrás, dizia o seguinte: temos que somar o fim das coligações, a cláusula de desempenho e a federação. A gente aprovou a cláusula de desempenho, a gente aprovou o fim das coligações e a gente não aprovou a federação. Mas ela estava num conjunto há cerca de 15 anos atrás. Ela estava num conjunto. E esse conjunto fazia sentido. Porque, em tese, esse conjunto daria uma lógica de reorganização ao sistema partidário brasileiro. E ele veio a conta-gotas. Uma coisa meio que de cada vez e nem veio do jeito que a gente gostaria que viesse, da forma pura. Esse é outro problema. A gente sonha com uma coisa e realiza outra. Você sonha, André, com aquele carro zero, bonitão, e ganha um Fiat 147 a álcool, 79. Não é exatamente o que você imaginava, né? E às vezes você nem quer desse jeito. Então, a gente tem severos problemas nesse universo. E o fim das coligações, enfim, a gente tem que ficar atento a isso. E aí tem a questão do senador Carlos Fávaro, que é maior do que essa história que eu estava falando de repaginar a lógica da divisão das sobras. E a gente precisa ver como é que a Câmara vai tratar isso. Eu acho que a Câmara vai sentar em cima e não vai olhar. Mas a gente tem também uma tentativa de reforma do Código Eleitoral de 65, com quase 1000 itens de transformação. Aí, Andréia, eu vou dizer para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, para quem está nos assistindo aqui, esqueça de tentar entender, porque é pior do que montar o Frankenstein. Porque o Frankenstein ainda foi montado em grandes membros, né? Braço, cabeça. Aqui a sensação é que a gente vai montar um Frankenstein célula a célula. Outra coisa que caiu, que a gente abandonou, foi a alucinação pseudo-coletiva ou quase coletiva do voto impresso, e aí me impressiona como de uma hora para outra todo mundo manjava do sistema da urna eletrônica. Manja nada. Mas vai pesquisar, vocês vão ver que é questionável, mas não a ponto da gente ter que refundar a Lua para mudar, né, para Marte. Não precisa. Humberto, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Quero deixar aqui 3 aspectos importantes nessa despedida. Primeiro, agradecer, né, essa possibilidade de a gente estar discutindo algo tão importante, né, me desculpar aí por um certo entusiasmo. Né? Na verdade, a primeira tentativa que você fez comigo para a gente fazer essa entrevista, eu estava internado na casa de doido. Tem que ser maluco para entender esse sistema, né? Estou brincando contigo, mas a sensação é essa, né? Quer dizer, e o último ponto, eu não faço propaganda de nenhum tipo de remédio ansiolítico, calmante, antidepressivo. Portanto, pessoal, desculpem por trazer um tema tão complexo de maneira intensa e que nos mostra que nós temos tanta dificuldade. Mas eu juro que eu não sou garoto propaganda de remédio, mas é que realmente não está fácil, não é simples, e nós precisamos entender o que nós temos à nossa disposição para a escolha, nada mais, nada menos, do que dos nossos representantes. Isso é fundamental e importantíssimo, André. Então, com cabeça, com serenidade, com a intensidade de quem defende aspectos ou é contra aspectos, mas nós precisamos colocar isso na pauta dos indivíduos desse país. Obrigado. Muito obrigada, Humberto. Este foi mais um episódio do nosso podcast Ordem do Dia. Até mais.